A seguir, mais uma atração da TV Metropolitano. Minha amiga, meu amigo, um filósofo, jurista alemão fantástico, que, segundo o meu velho professor Floriano Cavalcanti, dividia a filosofia antes e depois, era como Jesus Cristo para a história. Immanuel Kant me ensinou uma coisa fantástica, que eu transmito a vocês. É que não é importante procurar a felicidade, importante é merecê-la. Merecer a felicidade são de pessoas que se dedicam ao seu métier, ao seu assunto. Dedica com alma, que joga a sua alma neste assunto. O dia de hoje nós vamos conversar sobre uma pessoa absolutamente fantástica. Uma pessoa que conviveu com as maiores personalidades da literatura brasileira, em qualquer tempo. Que teve amizade, relacionamento, correspondência, motivou essas pessoas a determinados trabalhos, participou da sua vida. E ele próprio, um senhor escritor do Rio Grande do Norte, uma pessoa com 3 rios, depois ele vai explicar aqui, que tem 3 rios, em vez de 2 ou de 1. Eu tenho, por exemplo, 2 rios. E tem um poema meu que diz que todo homem tem um rio correndo na sua infância. Eu tenho 2. Tenho o Curimataú, quando está de barreira a barreira nas cheias, é fantástico, em Nova Cruz. E o Potengi, que me adotou. Não fui eu só que adotei o Potengi. É o rio da minha vida e os 2 rios me carregam para onde eu vou. Trata-se de Franklin Jorge, cujo nome já está dizendo vale por 2. Vale por Franklin, como Benjamin, e Jorge por ser um guerreiro. Ele é também um lutador. De vez em quando fica muito bravo e tem enfrentado dragões de toda ordem. É um Jorge lutador, aquele Jorge que participa da vida. Franklin Jorge, intelectual conterrâneo, autor de uma série de livros, cada um mais interessante, está conosco aqui e vai conversar sobre a sua longa vida. Vamos começar pelo Rio. Que história é essa de Rio que você me contou? Essa questão do Rio é que uma certa vez no Rio de Janeiro, quando eu morava lá nos anos 70, caminhando pela rua Camerino, no centro do Rio, deparamos com Caio Fernando Abreu e eu com a escritora Clarice Lispector. E foi uma alegria muito grande, porque coincidentemente eu morava perto de Clarice e Caio era um grande amigo dela. Então foi aquela grande alegria esse encontro. E resolvemos comemorar. Eu sugeri então que fôssemos tomar um chá na Confeitaria Colombo, na Rua Gonçalves Dias, que ficava ali, relativamente perto. E fomos caminhando e conversando e já sentados lá em torno de uma mesa na Colombo, deu-se início a uma conversa muito agradável e interessantíssima, que se prolongou por algum tempo, na qual, para início de conversa, no momento em que Clarice, após nos servir o chá, ficou muito séria e disse, naturalmente se referindo ao encontro, o inusitado daquele encontro, ela disse: o acaso é Deus. E conversamos muito e ela me perguntou se eu tinha algum rio na minha infância. Eu disse que tinha, sim. Na verdade, eu tinha 3 rios. Tinha o Ceará Mirim, da cidade onde eu nasci,
da terra onde eu nasci, tinha o Rio Açu, a margem do qual eu me criei, no Vale do Açu, e tinha um rio recorrente que era o Rio Potengi. Ela falou dos rios da infância dela no Recife, né? O Capibaribe, o Beberibe. A propósito disso aí, há uma mania que diz que onde é o Recife, que se conta essa gozação lá. O Recife é um lugar onde o rio Capibaribe se encontra com o Beberibe para formar o Oceano Atlântico. O recifense não dá por menos nessa história. Pois é por isso que Recife é uma grande cidade, né, rica de histórias, né? Clarice não gostou de Natal. Ela era uma nordestina, nascida na Ucrânia, passou 12 dias em Natal. Numa das viagens dela, a recente biografia dela, e eu sou encantado por Clarice, genial Clarice. Ela não deixou de ter aquela visão extraordinária. Zé Castelo, disse que fez uma entrevista com ela, conversou com ela bastante, e disse que ela tem uma enorme vocação para pegar o vazio das coisas. Ela hospedou-se em Natal, no antigo Grande Hotel. Né? Grande Hotel, achou péssimo, disse que era horrível, horripilante ou qualquer coisa assim. Sim. E que Natal também era uma cidadezinha sem caráter. É um desaforo com minha cidade de Natal, mas eu creio que foi logo depois da guerra, quando estava cheio ainda de americano. Natal ainda não tinha essa grandeza, ainda tinha se libertado, o caráter da cidade estava mesclado com a presença forte do americano em Natal. E também talvez ainda guardasse o requisito daquela cidadezinha dorminha ou quenta, descrita por Jorge Fernandes. Mas, Diógenes, interessante você citar isso, porque não foi só Clarice que teve essa má impressão de Natal. Eu me lembro que certa vez, nos anos 70, conversando com Lia Luft, fiquei muito surpreso quando eu sabia que ela tinha estado em Natal. Eu fiquei muito surpreso quando eu perguntei a ela acerca das impressões dela sobre Natal. E ela me confessou, para minha surpresa, que não tinha gostado de Natal. E eu fiquei mais surpreso ainda porque, insistindo com ela para saber o porquê disso, ela disse, porque é uma cidade muito sombria. Eu fiquei estarrecido com isso porque... a própria iluminação. Pois exatamente. Natal tem uma luz peculiar, mas ela viu um lado sombrio de Natal que a maioria das pessoas não conseguem ver. Mas essa coisa dela também me lembrou agora que Vilaça, Antônio Carlos Vilaça, um grande escritor, não se referindo especificamente sobre Natal, mas sobre o Teatro Alberto Maranhão, conversando comigo, ele saiu com essa. Ele disse, aquela casa soturna. E eu também soturna. E eu fiquei muito surpreso com isso, porque grande parte da minha vida está ligada à história do teatro, que eu frequento desde a minha adolescência. E fiquei muito surpreso com isso, porque nunca o Teatro Alberto Maranhão, em momento algum, me pareceu uma casa soturna, uma casa sombria. Mas, ora, que coisa maravilhosa. Eu prefiro ficar com o Mário de Andrade, que fez a melhor apresentação de Natal, que teve aqui um encantamento total por Natal, ou de Ascenso Ferreira, que diz que o teu nome é uma canção de berço. Natal é uma canção de berço e há que ser embalada como na infância os bebês são. Esta é uma cidade fantasticamente bonita, iluminada, clara e com personalidades e pessoas da categoria do nosso entrevistado de hoje no programa Memória Cultural. Fique conosco.